Estamos de volta com o Cidadania Esporte Clube, hoje falando do projeto social Pamplona. Agora aqui comigo no estúdio, o Jânio Carvalho, que é professor lá da garotada, e também um dos alunos, que é o João Diego, está aqui do meu lado, aluno desde que ano lá, João? Já faz 3 anos que eu faço Muay Thai no projeto e Jiu-Jitsu e tem sido uma experiência incrível para mim. Porque antes, mudou? O que mudou? Mudou muita coisa. A disciplina, o modo de pensar, bastante coisa. Esse é um dos bons alunos lá, Jânio? Ele é um dos primeiros que está começando a lutar, está despontando, criou esse interesse, né, na luta em si. E a gente está levando ele aos poucos, em alguns eventos. Nós fizemos um evento em Campo Limpo, um dos nossos professores, que é o Ricardo Galheta, fez um evento lá e a gente estreou ele lá. Ele voltou, fez a sua segunda luta também nessa segunda edição do evento. E nós estamos trabalhando ele, já que ele está gostando, já que ele está querendo partir para esse lado, né, da carreira. Sim. A gente está aí usando a nossa experiência, já que a gente tem vários campeões mundiais dentro da nossa equipe, a gente está começando a lapidar aí esse diamante bruto, mas creio que vai chegar. Esse é o principal sonho hoje, João? É. Sonho em ser um atleta de ponta do Eu MMA. penso em chegar lá no UFC. Um dia ainda eu sonho em chegar lá. E hoje o mercado está bem aberto, tem reality shows para isso, está trabalhando forte. Como que é a sua rotina de treino? Conta um pouco pra gente lá. De manhã eu vou para a escola, aí à tarde eu passo a tarde inteira no projeto. Fica quase o dia inteiro quase lá. o dia inteiro. O projeto se tornou minha segunda casa. E para você, Jânio, acaba se tornando quase uma família também? Vocês acreditam que passam grande parte do seu dia em convívio com essa criançada? Na verdade, sim. O que mais nos anima, né? Eu, quando adolescente também na idade do João, eu também participei de um projeto social, foi o que me resgatou. Sim, foi um projeto social. Lá eu aprendi, comecei a fazer capoeira, e aí comecei a gostar da luta, aí fui pro boxe, fui pro Muay Thai, então a gente eu comecei daí também. O Eduardo Pamplona, que é um dos idealizadores também do projeto, também é um garoto de periferia, que a luta o ajudou. Então, nesse montante, a gente fica feliz por quê? Porque a gente vê que a luta realmente ela muda, ela tem um poder de transformação. A gente vê que o esporte em si, não é a luta, é o esporte em si. Quando você consegue despertar o amor da pessoa pelo esporte, o esporte ele tem várias ferramentas que faz você uma nova pessoa. O esporte faz com que você tenha uma maior disciplina, que você respeite o limite do seu corpo. Então você começa a ganhar diversas benfeitorias que o esporte proporciona. Dentre elas, a maior de todas é o respeito ao próximo. Então você cria no esporte o respeito ao próximo. Exato. Você aprende que você não tem um inimigo, você tem um adversário, que é diferente do teu inimigo. Você não precisa odiar ele. Você só precisa se superar para ser melhor naquele dia. Não melhor que a pessoa, melhor no esporte, melhor na prática esportiva que você está fazendo. Então, aquele dia, você precisa ser melhor. Você precisa ser melhor. Jânio, você citou um caso muito curioso, por exemplo, com você mesmo é um próprio exemplo que o esporte acabou transformando na sua vida. Você citou talvez um trecho aí da sua história na sua adolescência. A gente vê muito hoje com o poder da internet, muitos vídeos assim, sendo divulgados do que acontece dentro das escolas, né? Escolas estaduais, escolas municipais, enfim. O próprio desrespeito do aluno com o professor, às vezes uma rebeldia, uma revolta muito grande de um adolescente, de uma criança. Existe criança violenta? Na verdade, não. Não é a criança violenta, o meio é violento. Então, o que acontece? A gente tem a mania de despejar na criança, que é o lado mais fraco, uma violência que, na verdade, ela está no maior. Ele não está no menor, ele está no maior. Porque a vida dessa criança, muitas vezes, ela é uma vida cheia de violência. Violência, violência às vezes não física, mas violência moral, uma violência ao individual da criança, né? Ela não tem espaço, ela não tem respeito. Então, essa criança ela cresce num ambiente onde só os fortes sobrevivem. Então ela acredita, ela acredita que ela tem que ser forte em todo o ambiente que ela vai. Porque a criança ela não tem ainda esse discernimento de onde ela vai. Porque ela tem, muitas vezes, qual que é o grande problema? Dentro da sua própria casa. Então ela tem a figura do pai e da mãe como as pessoas de maior autoridade e é onde justamente ela tem o maior desrespeito. Onde ela é agredida, onde ela é ofendida. Então essa criança, quando ela vai para a escola, ela já não tem mais essa figura de pessoas de respeito. Porque aqueles que ela tem como maior referência de respeito
é a que agride ela. Então ela passa isso para a professora. Aí chega na escola, nossos governantes também não estão dando autonomia, não estão dando esse respaldo para que os professores tenham essa autoridade dentro da sala de aula. Então hoje o professor ele perdeu muito da sua autoridade. Então a criança já vem para a escola sabendo que o professor não tem muita autoridade sobre ela. E aí eu queria chegar nesse ponto, você como professor, quando pega um aluno, talvez que você perceba que tenha uma história de vida parecida com essa que a gente citou. O que você faz para trazer ele do seu lado e para inserir ele dentro do esporte? A primeira coisa que a gente faz, a gente já tive esses problemas na ação quando a gente começou, porque você está tratando com crianças que têm um grande déficit dentro da sua casa, de respeito, de companheirismo, de convivência. Então a primeira coisa que a gente faz é chamar para conversar. Percebemos, a primeira coisa que a gente senta é conversar. Senta aí. Você quer ser respeitado? Primeiro que eu quero. Você gosta de respeito? Gosto. Gosta de ser respeitado? Gosto. Então a gente vai começar a trabalhar desse modo. Para você ser respeitado, você precisa respeitar. É verdade. Então você precisa aprender a respeitar para você poder ser respeitado. E a gente começa a mostrar para essa criança que toda vez que ela respeitar alguém, isso vai ser recíproco. E por mais que de repente ela respeite alguém e essa pessoa não respeite ela, isso não dá o direito a ela a ofender essa outra pessoa. Ela tem que ser ela tem que fazer com que o mundo que ela queira viver comece a partir dela. Então você quer um mundo melhor? Você tem que ser uma pessoa melhor. Então, se você ser uma pessoa melhor, você vai começar a transformar o mundo. Mesmo que não seja num primeiro momento. Num segundo momento, aquela pessoa que te ofendia, ela vai começar a te olhar com outros olhos. Ela vai começar a falar, poxa, é esse mundo que eu também quero viver. E a gente começa a fazer a transformação. João, em que você se espelha hoje? Tem ídolos no esporte? Tem 2 caras que eu olho assim e falo, ainda eu quero ser que nem eles, que é o Edu, que é nosso mestre, e o José Alba. José Aldo. São 2 caras que eu olho e falo, ainda eu quero chegar lá no patamar que esses caras chegaram, chegar no nível que eles estão hoje. É importante, né, Júnior, ter um legado, ter uma geração de, não só de campeões, mas de líderes, né? E eu acho que essa geração do UFC, que apresentou o Brasil ao UFC praticamente, né, esse boom do MMA que teve nos últimos anos, eu acho que a maioria deles tem essa capacidade, né, Jânio? O legal, assim, todo esporte, quando você começa a criar ídolos, ele desponta. Mas a gente deu, assim, o MMA deu nós demos uma certa sorte porque despontou as pessoas certas. Exato. Pessoas que lutaram, que batalharam, que tiveram uma vida difícil, que não foi fácil chegar lá, que tiveram sinônimo de perseverança, de vontade, de força de vontade de fazer a coisa acontecer. É verdade. Então você pega, né, como o João disse aqui, o José Aldo, poxa, o José Aldo é outro, também sou fãzaço do José Aldo, porque assim, é uma história de vida que comove. Pô, o cara saiu lá de Manaus, sem dinheiro nem para comer, morou em academia, que é o caso do Eduardo, como o João falou, o Eduardo também aconteceu isso, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, morou em academia, poxa, sofreu pra caramba, por um sonho, entendeu? Por um sonho, mas um sonho que foi despertado lá atrás, quando ele estava perdido no mundo, que é o que a gente tenta fazer com essa garotada. Se a gente perceber, cara, a gente fica reclamando de muitas coisas, mas assim, a criançada, na verdade, ela está perdida no mundo, ela tá sem saber para onde ir. Confiar em quem? Vou confiar na polícia que faz chacina? Vou confiar no político que está cheio de corrupção? Vou confiar nos próprios pais que está, às vezes, perdido no vício do álcool, às vezes em depressão? Em quem confiar? As crianças não sabem quem confiar. Então a gente está meio carente de líderes na esfera tanto familiar como na esfera política, social. Muita gente aí deve estar reconhecendo, mas para quem também não sabe, o Jânio foi presidente da torcida Mancha Alviverde, né? Torcida associada ao Palmeiras. Jânio, como que foi essa sua participação dentro da torcida? O que a torcida mudou na sua vida? Porque tem muito preconceito em relação ao torcedor organizado, né? A gente está conhecendo muito história de torcidas organizadas hoje, aqui mesmo, dentro do Legislativo, com a CPI das torcidas, né? E o que mudou a sua participação dentro da Mancha Alviverde para você? Cara, assim, quando eu era moleque, eu nunca almejei chegar em frente de torcida nem nada, eu queria só torcer pro Palmeiras. A coisa foi acontecendo, a gente chegou. Primeira coisa que quando eu assumi que eu percebi que a gente tinha que mudar era colocar a galera para estudar. Então a primeira coisa que eu fiz, coloquei toda a minha diretoria para estudar, falei que ninguém poderia ficar na diretoria sem estudar. Então hoje a gente tem lá 25 pessoas que estavam parte da minha diretoria, que todos são formados. Então são engenheiros, são médicos,
sou um professor de educação física, que é o meu caso. Então, assim, a gente foi estudar para poder começar a dar exemplo para a molecada. Vários dos moleques que andavam com a gente voltou a estudar também. Porque a gente começou a estudar, então a molecada foi estudar. Abrimos alguns cursos profissionalizantes dentro da nossa torcida. Que muita gente não sabe, né? Desconhecem essa realidade. Abrimos curso de inglês, de espanhol, de elétrica, de informática. Fizemos parcerias com o Senai. Então fizemos várias parcerias e colocamos essas crianças para estudar. E alguns a gente conseguiu empregar, colocar no mercado de trabalho. Tiramos várias crianças ali das comunidades ao redor do estádio, ali da zona norte, né, que ela fica mais próxima ali da cachoeirinha, aqueles lados ali. Várias crianças entraram nos nossos projetos e a gente começou a tirar. Então, assim, mudamos. Hoje eu vejo uma mudança radical no sistema de torcida, porque todas as outras depois veio nesse mesmo sintonia, de fazer projeto social, que viu que não era a verdadeira essência de uma associação, né? Que nós somos uma associação, então nós somos uma coisa meio que, vamos colocar assim, a gente é uma coisa que critica o governo, porque quando você fala em ONG, você fala uma coisa que critica o governo no sentido de que, ó, isso aqui está errado, isso precisa melhorar. Não é que a gente afronta, mas a gente aponta, ó, isso precisa melhorar. Tem essas pessoas com algumas necessidades, e foi isso que a gente começou a mostrar. Bacana, Jânio, parabéns. João, queria desejar boa sorte para você na sua carreira. Obrigado. Continua sempre apostando no esporte aí como realmente uma ferramenta transformadora, que esse é o caminho, e todo sucesso. Espero te ver aí nos rings. Obrigado. Levantando o cinturão pro Brasil. Obrigadão pela participação, Jânio. Igualmente, cara, parabéns pelo trabalho frente a essas crianças aí, até na própria torcida. A gente que agradece. Cidadania Esporte Clube de hoje vai ficando por aqui. Sugiro a você também um projeto social que use o esporte como uma ferramenta de inclusão. Nós queremos contar a sua história e o nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Tchau.